Estas peças de lula ou sashimi são-nos tão familiares. Você se pergunta como eles passaram do oceano para a mesa de jantar? Definitivamente foi uma jornada interessante. No vídeo de hoje aprenderemos como os pescadores pescam bilhões de lulas todos os anos. As lulas são invertebrados com corpos macios e alongados, com tentáculos pegajosos para caçar presas. As lulas são espécies migratórias. Eles viajam milhares de quilômetros entre áreas costeiras e offshore para se alimentar e procriar. É esta popularidade que criou condições para a indústria da pesca da lula. Em todo o mundo, mais de 2,18 milhões de toneladas de lula são capturadas todos os anos. Em média, um grande navio pode capturar cerca de 520 mil toneladas de lula. A maioria destes barcos pertence às frotas offshore dos principais países pesqueiros. China, Japão e Coreia do Sul são os países com a produção de pesca de lula mais impressionante do mundo. Só no Japão, as estimativas mostram que cerca de 36,6 mil toneladas de lula serão pescadas em 2022. Cerca de 70% das lulas capturadas no Japão são capturadas pela pesca da lula, um método mecanizado simples. Os pescadores podem movimentar seus barcos para pescar dia e noite. Eles podem pescar em águas próximas à costa e não precisam da ajuda de outras pessoas. A pesca da lula é uma atividade interessante e que exige técnica. As lulas são mais ativas ao amanhecer e ao anoitecer. Portanto, os pescadores devem planear as suas viagens de pesca em conformidade. Quando um barco de pesca se desloca para um local onde se sabe que as lulas se reúnem, é importante primeiro parar o barco e os pescadores determinarão em que direção a corrente os está levando. Depois de compreenderem bem a corrente, começaram a flutuar e a desfrutar da pesca de lulas. Os anzóis costumam ser rotulados com as cores populares rosa, verde e vermelho para atrair lulas. Os pescadores costumam usar varas leves com pontas de ação rápida. Além disso, molinetes leves com linha trançada são preferidos pelos pescadores de lula devido à sua sensibilidade e baixo estiramento. O pescador solta a linha e deixa-a afundar. Com uma mão enrolando e a outra segurando a linha, ele deu alguns puxões suaves na vara. As lulas são facilmente atraídas pelo movimento. Assim, eles manterão o anzol se movendo debaixo d'água tanto quanto possível para atraí-los para o ataque. Quando as lulas são fisgadas, é importante fazer todo o possível para vendê-las por um preço alto. As lulas têm carne macia e puxar com muita força pode quebrar as farpas de seus tentáculos. Portanto, os pescadores devem controlar a força de arrasto com muita leveza e garantir que possam transportá-los com segurança para o barco. Além disso, muitos métodos de pesca diferentes podem ser usados, como redes de imersão e equipamentos de pesca de lula. Depois de preparar tudo, os pescadores estavam prontos para ir para o mar. Os seus navios de pesca estão equipados com poderosos sistemas de radar que podem varrer grandes áreas oceânicas. Esses sistemas fornecem dados em tempo real sobre o tamanho da lula e para onde vão, ajudando os pescadores a encontrar locais adequados para pescar. A rede é construída para suportar a pressão do fundo do mar e possui grandes aberturas para manter a pesca segura. Um sistema de polias é usado para abaixar e levantar cuidadosamente a rede. Em algumas regiões, as capturas de lula estão a aumentar, coincidindo com um declínio na pesca tradicional, sugerindo que a lula está a tornar-se um substituto do peixe no mercado. No noroeste do Pacífico, o declínio na pesca tradicional, como a sardinha japonesa e o escamudo do Alasca, foi compensado por um aumento na captura de lulas. Depois que o navio atracou, os pescadores rapidamente trouxeram lulas frescas para a terra. Aqui, uma equipa de trabalhadores é responsável pela triagem, embalagem e transporte das lulas até o mercado. A lula é o principal produto da pesca na costa leste da Coreia. Este também é um dos frutos do mar mais consumidos na Coreia.
A diferença notável na pesca da lula neste país ocorre durante o verão. Em julho, os pescadores desta costa capturaram 74 toneladas de lula, o dobro do habitual. Além do método de rede, a lula também é explorada por meio de sistema de pesca. No convés, os dois lados do navio são decorados com 300 lâmpadas do tamanho de bolas de boliche, que ficam penduradas em prateleiras para atrair lulas do fundo do mar. À noite, quando a lâmpada é acesa, a luz brilhante de um barco de pesca de lula com as luzes acesas pode ser vista a olho nu a mais de 160 quilômetros de distância no mar. Dezenas de linhas de pesca se estendem na água sob as luzes, cada linha carregando um anzol especializado para lulas. Quando uma lula fica presa na linha de pesca, o carretel a vira automaticamente para uma prateleira de metal. Cestos são colocados aqui para pegar todas as lulas que caem. As criaturas são esquivas, por isso os pescadores precisam de equipamento tecnológico especializado e pessoal qualificado para capturar lulas com sucesso. A frota pesqueira offshore da China é responsável por cerca de 1.123 navios entre a frota pesqueira leve ao longo da costa. O número de navios é completamente esmagador em comparação com outros países pesqueiros na mesma área. É por isso que este país tem uma enorme produção pesqueira. A indústria de tintas da China está atualmente num período de rápido crescimento. Os volumes de captura estão a crescer rapidamente e os benefícios econômicos são claros. Em 2022, a China capturou quase 1,4 milhão de toneladas de lula. A lula é melhor capturada à noite. As lulas são mais atraídas pela luz branca e pela luz verde. Os barcos operam com luzes super brilhantes e iscas para atrair lulas ansiosas para se alimentar. A isca para pesca de lula não requer isca real, geralmente camarão de plástico, com uma camada reflexiva cobrindo cerca de metade da isca. Quando a luz forte incide sobre a isca, a parte reflexiva brilhará, atraindo a lula para ela. As taxas de captura serão maiores na maré alta em noites nubladas ou chuvosas. Estas condições proporcionam às águas costeiras a profundidade que as lulas preferem, além de um cenário de luz artificial que será mais perceptível. A pesca da lula com equipamentos e luzes de pesca é um método que tem pouco impacto no ambiente marinho, porque não há peixes retirados do fundo do mar. As plataformas de pesca atacam apenas lulas, por isso a taxa de captura acidental é muito baixa. Quando os navios ficam no mar por muitos dias, os pescadores optam por congelar as lulas em blocos para facilitar o transporte e garantir a qualidade. Depois que as lulas frescas são capturadas, elas seguem a esteira até o porão do navio, onde os pescadores vão arrumá-los em bandejas como esta. Em seguida, essas bandejas de tinta são colocadas na sala de congelamento. A lula, com seu rico conteúdo nutricional, tornou-se um dos ingredientes mais utilizados nas refeições. De acordo com as previsões do consumo global de tinta, o mercado ultrapassará 1,6 milhões de dólares até o final de 2025. Embora as populações de lulas não estejam atualmente classificadas como ameaçadas, os cientistas dizem que o recente e rápido aumento da pesca não regulamentada está a colocar a espécie em risco. As áreas não geridas estão frequentemente localizadas adjacentes a áreas regulamentadas, tais como zonas econômicas exclusivas. À medida que as populações de lulas se movem livremente através dessas fronteiras, os pescadores costeiros em pequenos barcos artesanais têm muitas vezes de competir com navios maiores de frotas de águas distantes. Isto cria injustiça para os pescadores tradicionais e de pequena escala que dependem de espécies como a lula, que são alvo de frotas industriais, bem como para os países costeiros em desenvolvimento que dependem das receitas provenientes da movimentação de estoques entre áreas regulamentadas e não regulamentadas. Embora a captura seja uma ameaça à vida, o bacalhau, um peixe aparentemente comum, tem desempenhado um papel crucial nas economias e culturas de muitas nações durante séculos. Nos Estados Unidos,
o bacalhau tornou-se uma das maiores exportações da Nova Inglaterra, representando 35% da renda da região durante os anos 16 e 1700 e ameaçando a indústria pesqueira da Inglaterra. Esta competição econômica causou tensões que eventualmente contribuíram para a Revolução Americana. Da mesma forma, na Rússia, o bacalhau tem sido um fator essencial na economia nacional e nos meios de subsistência de muitas comunidades costeiras. Em 2005, a Rússia tornou-se um dos 9 maiores centros de bacalhau do mundo. Em 2022, a indústria da pesca do bacalhau gerou mais de 193 milhões de dólares para a Rússia, com Murmansk a emergir como um importante porto de pesca e um dos maiores centros de processamento de pescado da Europa. Os EUA também praticam a pesca do bacalhau, mas não os mesmos tipos de espécies de bacalhau que a Rússia. Os pescadores russos concentram-se no bacalhau do Atlântico que vive no Mar de Barents, o maior pesqueiro de bacalhau do mundo, que faz fronteira exclusivamente com a Noruega e a Rússia. Esses peixes também são encontrados nas águas dos ETUA, mais comumente em Georges Bank e no oeste do Golfo do Maine. Mas os desembarques comerciais de bacalhau do Atlântico no Zeraboeira totalizaram apenas 500 toneladas e foram avaliados em 2,3 milhões de dólares, de acordo com a base de dados da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional de Pescas. Isto porque no Zeraboa, o bacalhau do Pacífico é inerentemente mais abundante aqui do que o bacalhau do Atlântico. Embora ambos os tipos de bacalhau vivam de 300 a 800 pés de profundidade em fundos com sedimentos grossos, o bacalhau do Atlântico é mais doce, maior e vive mais por mais de 20 anos. Estas diferenças influenciaram tanto as técnicas de pesca como as preferências do mercado. O bacalhau do Atlântico é mais procurado, mas esta preferência levou a um declínio da sua população desde a década de 1970 devido à sobrepesca. Em 2008, o mundo capturou 765 mil toneladas de bacalhau do Atlântico, 73% das quais provenientes da Rússia, Islândia e Noruega. Mas o seu número de capturas comerciais caiu para 100 mil toneladas em 2020 e 61 mil toneladas em 2023, apesar da cota de 200 mil toneladas. A pesca é há muito tempo uma indústria tradicional na Rússia, já que o maior país do mundo tem a 4ª maior linha costeira do mundo, acesso a 12 mares e mais de 2 milhões de rios. Assim, os pescadores russos inovaram os seus processos de pesca de várias maneiras para restaurar e manter as unidades populacionais de bacalhau. Uma delas inclui a não pesca do bacalhau do Atlântico de maio a novembro, quando desovam até 9 milhões de ovos e se transformam em peixes adultos. Também reduzem a cota de captura desta espécie, incentivando os pescadores a pescar bacalhau do Pacífico no noroeste do Oceano Pacífico. Mais de 300 milhões de dólares foram investidos em novos navios, incluindo arrastões de quase 300 mil pés de comprimento, para apoiar estas práticas sustentáveis. Porém, mal sabiam todos que a segurança nem sempre é garantida, mas falaremos mais sobre isso mais tarde. A preparação para uma viagem de pesca do bacalhau num enorme arrastão como este pode demorar alguns meses. O chefe a bordo administra centenas de quilos de comida porque esses grandes arrastões só voltarão à costa por 2 a 3 meses. O capitão e os engenheiros verificam o maquinário e o combustível, garantindo que os motores forneçam mais de 5.000 cavalos de potência para resistir aos ventos e ondas do Atlântico. Os pesqueiros ficam normalmente a cerca de 2.000 milhas náuticas do porto, e a traineira tem que parar diversas vezes para pegar mais pescadores. Esta fase inicial pode durar até uma semana, durante a qual a tripulação verifica todos os cabos e fixa os sensores que mostrarão ao capitão como a rede está passando acima do solo. No pesqueiro, o capitão utiliza sonar para localizar cardumes de bacalhau. Em seguida, ele informa as tripulações para baixarem lentamente as redes até uma profundidade de 300 metros,
processo que leva cerca de 30 minutos. Várias horas se passaram e o capitão finalmente recebeu o sinal dos sensores. Isto significa que a rede está cheia e pronta para ser içada. No entanto, sinais falsos aconteciam algumas vezes por objetos não codificados. Os nervos estão em alta. Neste arrastão, a quota total de captura permitida é de 900 toneladas. Se a tripulação não cumprir esta cota ao retornar à costa, a viagem será considerada um fracasso. Ao puxar as redes, os pescadores devem coordenar-se cuidadosamente porque os seus salários dependem da quantidade de peixe capturado. Nestes grandes arrastões, mesmo um pequeno erro pode causar centenas de milhares de dólares em danos e perdas significativas de tempo. Dá para ver pela cara dos pescadores que é uma grande pescaria, 15 toneladas de pescado. Com a ajuda do guindaste, estas centenas de milhares de peixes são rapidamente despejados nos receptores de peixe para prosseguir com o segundo lance. Os receptores de pescado os transportam diretamente para a área de processamento a bordo. Aqui, eles são eviscerados, limpos e congelados nesses moldes para formar cubos grandes. Este processo tem que ser rápido, caso contrário, o peixe começará a degradar-se. Existem cerca de 10 peixes em um cubo e eles estarão totalmente congelados a 13 joule em 3 horas. Centenas de milhares de peixes devem ser processados enquanto frescos, de modo que a fábrica de processamento de pescado opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, em turnos. Nenhuma parte do peixe é desperdiçada. Por exemplo, cara e coroa são frequentemente vendidas para a China e outros países asiáticos. Depois disso, o pescado será embalado e armazenado em um armazém de bordo com capacidade para 900 toneladas. Durante esse período, o capitão reporta constantemente informações detalhadas sobre as capturas aos distribuidores. Às vezes, eles serão vendidos diretamente para outras tripulações que estão voltando para a Terra. Após 55 dias no mar, esta traineira russa transporta cerca de 850 toneladas de bacalhau e regressa ao porto da Noruega antes de regressar à Rússia. 10% do pescado fresco é vendido à Noruega e a maior parte do peixe congelado restante é exportado para a China, Coreia do Sul, Holanda e Japão. No entanto, a pesca do bacalhau nem sempre é uma boa navegação, porque todo o tipo de coisas podem correr mal. Tempestades e neve podem causar escorregões, por isso o convés onde os peixes são içados é borrifado com água salgada para evitar que congele. Os pescadores também têm de usar arneses de segurança para evitar lesões, porque a cirurgia a bordo pode ser difícil de realizar. Ficar sem combustível ou avarias nos equipamentos em mar aberto também são desafios significativos. Se não for prontamente resolvido, pode levar a perdas significativas, como a deterioração de centenas de toneladas de peixe armazenado. Mas este ainda não é o pior caso. Em 2020, a traineira de pesca Onega, de bandeira russa, afundou-se a norte do Mar de Barents, deixando mais de 17 pessoas desaparecidas. O acidente ocorreu devido ao acúmulo de gelo, fazendo com que ele virasse enquanto a tripulação puxava as redes com os peixes capturados. Dada a vulnerabilidade da população de bacalhau do Atlântico, as frotas pesqueiras russas também pescam o bacalhau do Pacífico nas águas em torno da península de Kamchatka e do Mar de Okhotsk. Além do mercado de peixe, o peixe fresco é frequentemente transportado para fábricas de processamento em Murmansk para fazer klippfisk. É um produto tradicional de bacalhau seco e salgado, popular na Noruega, Islândia e Ilhas Faroé. Ao chegar à fábrica, os peixes são filetados. Em seguida, eles são empilhados em camadas com sal entre cada camada por 3 a 4 semanas. A fábrica utiliza centenas de toneladas de sal todos os dias para esse fim, garantindo que o peixe seja fortemente salgado para retirar a umidade e melhorar a preservação e o sabor. O peixe salgado passa então para a próxima etapa, que é a secagem. É colocado em áreas bem ventiladas,
muitas vezes por várias semanas, para completar o processo de secagem e embalado. Um dos pratos mais famosos do Klippfisk é o bacalhau, um ensopado que combina os ricos sabores do peixe com tomate, cebola e batata.